Bem-vindos a mais uma exploração semanal aqui dos conteúdos mais relevantes sobre descarbonização. Hoje a gente vai analisar juntos a edição 26 da newsletter Descarbonização Competitiva. Essa edição cobriu as principais notícias, as análises da primeira semana de novembro de 2025. Isso aí. E como sempre, o nosso objetivo é extrair o essencial dessa leitura, destacar os pontos mais importantes, aqueles contrastes que chamam a atenção e, claro, as recomendações que a análise da newsletter traz. E essa edição veio bem recheada, né? Veio sim. Temos desde avanços tecnológicos, no agro, na bioenergia, até disputas regulatórias e movimentos estratégicos de grandes empresas. Muita coisa. Uhum. A gente vai navegar por temas como, por exemplo, a busca do agronegócio por menos dependência de fertilizantes, e também soluções para as emissões da pecuária. Sempre um tema quente. Com certeza. E também vamos ver novidades em bioenergia, como o etanol de segunda geração, o 2G, e até o uso, que eu achei surpreendente, de lixo urbano como energia. Sim, essa é bem interessante. E tem ainda a corrida pela eletrificação nos transportes, a geopolítica do clima esquentando, novas fontes de financiamento aparecendo. O cenário está bem dinâmico. Então, vamos começar essa análise. O agronegócio, claro, sempre um ponto central para o Brasil. A newsletter destaca um projeto, bem ambicioso na Amazônia para explorar silvinita, uma rocha rica em potássio. Ah, sim, para fertilizante. Exato. A meta é clara, reduzir a nossa dependência gigantesca de fertilizantes importados, principalmente da Rússia. Isso mexe com soberania alimentar, expõe a gente a riscos geopolíticos. Com certeza. E, olha, o ponto crucial que a análise da newsletter levanta não é nem a viabilidade técnica da mineração em si, sabe? O grande alerta é sobre a chamada licença para operar. Ah, a aceitação social, ambiental. Exatamente, aquela coisa da aceitação. Um deslize nesse projeto, ainda mais na Amazônia, com toda a sensibilidade da região, poderia, sim, contaminar a imagem do agronegócio brasileiro inteiro. Nossa, o estrago seria enorme. Seria. O ganho logístico, o ganho de soberania, tudo isso seria ofuscado por um dano de reputação. Por isso que a recomendação é muito enfática, tem que investir em modelos de mineração, sim, extremamente cuidadosos e, ao mesmo tempo, acelerar os sistemas de reciclagem de nutrientes. Faz todo sentido. O risco reputacional é gigantesco mesmo. Bom, saindo um pouco da terra e indo para a biomassa. Aqui a conversa fica bem interessante, Especialmente sobre o etanol de segunda geração, o 2G. Ah, sim. A notícia é sobre pesquisadores que desenvolveram um novo coquetel enzimático. Basicamente é uma mistura de enzimas mais eficiente para quebrar as fibras do bagaço e da palha da cana. Uhum. O objetivo é tornar a produção desse etanol celulósico mais barata, mais rápida, aumentar a competitividade dele. E o que chama atenção na análise é como os biocombustíveis são vistos como uma rota rápida, sabe? E com bom potencial competitivo para descarbonizar, especialmente aqui no Brasil. A grande vantagem seria usar o que já tem, sem precisar de mais terra. Exatamente. Fazer isso sem precisar de novas áreas agrícolas, usando resíduos que já existem. A tecnologia dessas enzimas, ela já está aí. O gargalo ainda é o custo. A viabilidade econômica em larga escala. Entendi. Se esse nó for desatado, como a análise sugere, aí as oportunidades vão muito além da cana, podem se espalhar para outros tipos de biomassa, sabe? Puxa, que potencial. E falando em agro e emissões, não dá para fugir do tema do metano da pecuária, O famoso arroto do boi. Uhum. Sempre volta. Sempre. A newsletter compilou várias frentes de pesquisa que estão buscando reduzir o metano entérico, aquele que é liberado na digestão dos ruminantes. E tem várias abordagens, Sim, as abordagens são diversas. Tem aditivos para colocar na ração, tem melhoramento genético para selecionar animais que emitam menos e até novas formas de manejar as pastagens. Tudo isso para ter uma pecuária mais sustentável e, claro, mais competitiva lá fora. E essa questão do metano é vital mesmo. Reduzir essas emissões é chave.
não só para o Brasil atingir as metas climáticas, mas também para manter a competitividade das nossas exportações de carne. Que sofrem cada vez mais pressão, né? Muita pressão ambiental. E a análise faz uma conexão interessante dessas pesquisas com uma possível estratégia, combinar essas soluções com práticas de confinamento. Ah, onde é mais fácil controlar a dieta. Exato, e isso poderia inclusive ter um efeito colateral interessante. Liberar áreas de pastagem que poderiam ser usadas para gerar mais bioenergia. Fecharia um ciclo, entende? Nossa, que sacada! Liberar terra para bioenergia. E, olha, ainda no metano, mas agora com uma perspectiva mais global, mais tecnológica. O lançamento do MethaneSat. Ah, o satélite? Isso. É um satélite novo, com uma capacidade de detectar emissões de metano pelo mundo, com uma precisão e velocidade, assim, impressionantes. Dizem que até 10 vezes maior que a tecnologia atual. 10 vezes, uau! O foco inicial são os vazamentos no setor de óleo e gás, e a ideia é que os dados sejam públicos para aumentar a transparência e a pressão sobre quem está emitindo. Olha, o potencial de impacto disso é imenso. Muitas vezes a gente subestima essas emissões fugitivas, né? Esses vazamentos de metano que acontecem na cadeia de produção, de transporte de gás natural, de petróleo. É verdade. São uma fonte enorme de gases de efeito estufa. E ferramentas como o MethaneSat são cruciais porque tornam o invisível visível. E vale sempre lembrar, né? O metano tem um poder de aquecimento global muito maior que o CO2 no curto prazo. Bem maior. Então, cortar metano agora traz um alívio climático muito mais rápido. A análise da newsletter vê isso como uma ferramenta fundamental para acelerar essa redução. É um passo importante. Sem dúvida. Bom, saindo um pouco do metano e entrando na mobilidade. São Paulo parece que está acelerando na eletrificação dos ônibus, né? É o que parece. A notícia é que a cidade já passou da marca de 1.000 ônibus elétricos rodando. 1.000! É um número expressivo. E não é só quantidade. Parece que estão investindo também em super baterias para lidar com aqueles gargalos de sempre. Autonomia limitada, tempo de recarga muito demorado. Ah, os desafios clássicos. Exato. A meta é ambiciosa. Substituir a frota diesel por veículos zero emissão. O que, claro, melhora a qualidade do ar, reduz a pegada de carbono do transporte público. É um marco importante, não tem dúvida. Mas a análise da newsletter joga um pouco de água fria nessa empolgação toda, sabe? Apontando para os custos. Ah, sempre o custo. Sempre. A conta ainda é muito alta e depende fortemente de subsídio público. Mesmo com as melhorias na infraestrutura de recarga, como o uso daqueles grandes bancos de baterias, os BSS, né? Sistemas de armazenamento de energia por bateria, mesmo com isso, o desafio econômico é gigante. E a análise levanta uma questão bem pertinente. Essa rota de ônibus elétricos, embora esteja crescendo no mundo, geralmente envolve projetos com um volume limitado de veículos. Entendi, projetos menores. Isso. Aí fica a pergunta, será que para uma escala massiva, como a nossa aqui no Brasil, outras soluções como o biometano ou mesmo o etanol não poderiam ser economicamente mais viáveis? É um contraponto importante que a newsletter traz para a discussão. É uma provocação relevante mesmo essa questão da escala e do custo. Bom, mudando o modal, vamos para as hidrovias. A Cargill está fazendo um investimento bem significativo na logística do Arco Norte. Ah, sim. Expansão da frota? Exato. Expandindo a frota de barcaças para transportar grãos. O objetivo estratégico é otimizar o escoamento da safra do Centro-Oeste pelos portos lá do Norte. E, com isso, reduzir a dependência das rodovias, que são mais caras e emitem muito mais carbono. Esse movimento da Cargill é um exemplo clássico do que a análise chama de dividendo duplo. Dividendo duplo? Como assim? Tem um ganho claro de eficiência econômica, porque reduz custo de frete, e, ao mesmo tempo, tem um ganho ambiental, com a descarbonização da logística. Trocar caminhão por barcaça no transporte de grãos diminui drasticamente as emissões de gás de efeito estufa por tonelada transportada. Puxa, verdade. Isso fortalece a competitividade do agro brasileiro de uma forma sustentável. É ganhar nos dois lados. Excelente exemplo. E de volta para as ruas, para os carros de passeio, a Volkswagen anunciou que vai produzir veículos híbridos aqui no Brasil a partir de 2026. Híbridos flex, né? Isso. E o interessante é que a promessa inclui modelos mais populares,
não só aqueles carros de luxo. A estratégia combina a tecnologia flex, que a gente já tem e roda com etanol, com motores elétricos. Parece uma tentativa de oferecer uma transição mais suave, mais acessível para o consumidor brasileiro, antes de um salto para a eletrificação total. Olha, a leitura que a newsletter faz disso é que é uma estratégia pragmática. Bem pé no chão, sabe? Mas com ressalvas importantes. Quais seriam? A primeira é uma barreira comportamental, que a gente conhece bem. A preferência de muitos consumidores pela gasolina, mesmo tendo carro flex e mesmo quando o etanol é economicamente mais vantajoso. Que é o caso em vários estados, né? Sim, já acontece em mais de 10 estados. Então, o sucesso da VW não depende só da tecnologia, mas de convencer o motorista a de fato usar o etanol. E tem outro ponto crítico levantado. Que tipo de híbrido vai ser? Ah, tem diferença? Muita diferença. Serão híbridos completos, aqueles que conseguem rodar trechos significativos só com eletricidade? Ou serão os chamados híbridos leves, os mild hybrids? Esses têm um sistema elétrico mais simples e, por isso, um potencial de redução de emissões bem mais limitado. Isso faz toda a diferença no impacto real, entende? Nossa, essa distinção é crucial mesmo. Precisa ficar de olho nisso. Agora, uma conexão que a newsletter trouxe e que eu achei fascinante: usinas de cana-de-açúcar processando lixo urbano. Essa é a ótima. Uma nova regulamentação em São Paulo permite que as usinas usem resíduos sólidos urbanos, o RSU, desde que devidamente triado, claro, como biomassa para gerar energia elétrica nas suas caldeiras. Parece uma solução ganha-ganha, né? Ajuda a resolver o problema do lixo das cidades e cria uma nova receita para as usinas que já têm a infraestrutura de cogeração. Pode ser mais do que isso. Pode ser uma redefinição do negócio delas. A análise sugere que isso transforma as usinas de meras produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade em gestoras de infraestrutura ambiental urbana. Gestoras de infraestrutura, uau! Abre um mercado totalmente novo, o de serviços de saneamento e valorização de resíduos. Elas passariam a ser pagas para receber e processar um passivo ambiental, o lixo, e ainda gerar energia e receita a partir dele. É um exemplo poderoso de economia circular em escala industrial. A newsletter destaca isso como um potencial transformador mesmo. É uma mudança de paradigma, sem dúvida. Mas, voltando àquela questão comportamental que a gente mencionou com os híbridos, parece que a resistência ao etanol ainda é um problema sério. Infelizmente, sim. Outra reportagem destacada mostrou isso. Muitos motoristas, mesmo sabendo da vantagem econômica, da vantagem ambiental e tendo carro flex, ainda optam pela gasolina. Esse padrão de escolha individual, quando a gente multiplica por milhões de carros, limita muito o potencial de descarbonização da nossa frota. E a nossa frota bicombustível é uma das maiores do mundo, né? Exato, isso expõe uma falha crítica na nossa transição. Mostra bem a distância que existe entre ter a tecnologia de baixo carbono disponível, o etanol é uma realidade há décadas, e a adoção efetiva dela. É cultural, talvez. Em componente cultural, econômico, comportamental. Fica claro que descarbonizar não é só engenharia e economia. É também entender e influenciar o comportamento das pessoas. E a análise da newsletter dá uma cutucada num ponto sensível, que é a responsabilidade das montadoras. O que elas poderiam fazer? Elas poderiam e talvez devessem indicar claramente nos manuais, na comunicação com o cliente, que o etanol é a opção preferencial do ponto de vista ambiental e muitas vezes econômico. Mas frequentemente a comunicação é neutra ou até omissa nesse ponto, sabe? Entendi. Falta um direcionamento mais claro. Bom ponto sobre a comunicação. Vamos agora ampliar um pouco o olhar para o cenário internacional, para as políticas, para a geopolítica da energia. Certo. Mesmo com todo o discurso de transição energética, os combustíveis fósseis mostram uma resiliência impressionante. Teve uma notícia falando de um projeto de 100 bilhões de dólares para desenvolver uma reserva enorme de gás natural. Um investimento colossal, ligado a um magnata do esporte, inclusive. Pois é, a análise da newsletter usa justamente isso para ilustrar a força da economia do carbono. Investimentos dessa magnitude mostram que a competição para as energias limpas não é só tecnológica, é uma batalha financeira pesada. Com certeza.
No entanto, a análise também contextualiza isso. O gás natural, embora seja fóssil, tem uma intensidade de carbono menor que o carvão e o óleo diesel. Então, dentro de uma lógica de transição gradual, talvez substituir carvão e diesel por gás possa ser visto como um passo intermediário de descarbonização. Uma etapa na transição. Exato, enquanto as fontes renováveis ganham escala e competitividade. O timing da ação importa muito aqui, não é preto no branco. Entendi. E falando em geopolítica e biocombustíveis, a Itália parece que está jogando a favor do Brasil na Europa? Interessante. A notícia sobre uma atuação diplomática italiana para apoiar a validação dos nossos biocombustíveis, como o etanol, frente às normas de sustentabilidade da União Europeia, que são bem exigentes. Sim, bastante. A Itália teria interesse em garantir uma fonte estável de combustível renovável e, para o Brasil, claro, seria a abertura de um mercado estratégico super importante. Esse movimento italiano é interessante e se conecta, segundo a análise, com as próprias limitações que a Europa tem de matéria-prima para biocombustíveis avançados. A Itália, por exemplo, ela tem capacidade industrial para processar HVO, que é um tipo de diesel renovável, mas depende de importar óleos vegetais, como os do norte da África. Ah, entendi a ligação. Então, ter o Brasil como um fornecedor confiável de etanol, validado pela UE, seria estratégico para eles. É mais um sinal de que os biocombustíveis estão se consolidando como peça-chave não só na agenda ambiental, mas também na geopolítica energética. Faz sentido. Mas essa regulação europeia também gera atritos fortes, né? A ExxonMobil, gigante do petróleo, está em rota de colisão com a UE por causa de uma nova diretriz de devida diligência em sustentabilidade, a tal da CSDDD. Ah, sim, essa diretiva deu o que falar. O CEO da empresa chegou a alertar que as exigências dessa lei, que obriga as empresas a auditar toda a cadeia de valor contra riscos de direitos humanos e ambientais, poderiam criar um fardo tão grande que forçaria a Exxon a reconsiderar os investimentos na Europa. Esse caso é um verdadeiro teste de força para o chamado efeito Bruxelas. Efeito Bruxelas. É a capacidade que a União Europeia tem de, na prática, exportar suas normas e regulações para o resto do mundo, através das cadeias de valor globais. Se a Exxon tiver que se adaptar, isso reforça o poder regulatório da UE como definidora de padrões globais. E se a UE recuar? Bom, se a UE recuar ou flexibilizar muito as regras sob pressão, isso pode sinalizar um limite para a ambição regulatória verde. Pode mostrar que mesmo grandes blocos econômicos podem ceder a interesses corporativos. O desfecho dessa disputa, como a análise aponta, vai ter implicações sobre o risco regulatório para multinacionais no mundo todo. É um caso para acompanhar de perto. É uma queda de braços gigantes mesmo. Mudando um pouco o ângulo, vamos para o debate sobre como fazer a transição. Surgiram críticas à abordagem de Bill Gates, que é muito focada em inovação tecnológica e soluções de mercado. Sim, essa visão é bastante conhecida. Um artigo destacado na newsletter argumenta que essa visão é insuficiente, que ela subestima a urgência de mudanças sistêmicas, a necessidade de justiça climática e de um plano concreto para eliminar os fósseis, em vez de só ficar apostando em futuras balas de prata tecnológicas. A análise da newsletter lamenta um pouco a polarização desse debate, sabe? Que muitas vezes coloca tecnologia contra a mudança sistêmica, como se fossem coisas mutuamente exclusivas. E não são. Não necessariamente. O resultado prático dessa radicalização, de um lado ou de outro, acaba sendo um avanço lento. A análise pondera que o Gates tem um ponto válido sobre a importância de uma visão de longo prazo, tipo a neutralidade de carbono, e sobre a necessidade crítica de investir em P&D para criar as tecnologias do futuro. Isso é inegável. Mas isso não pode ser desculpa para não agir agora com as soluções que a gente já tem e que são viáveis. Tentar forçar caminhos tecnológicos ou sociais, sem considerar as condições e os impactos atuais, pode ser contraproducente. O ideal seria combinar a ambição de longo prazo com ações pragmáticas no presente. Encontrar esse equilíbrio, né? Que é sempre o desafio. Exatamente. Mas falando em ação presente, temos boas notícias no fronte do financiamento, especialmente voltado para o metano que a gente já discutiu. O Michael Bloomberg anunciou uma doação substancial, $100 milhões. Uau!
É bastante dinheiro. É sim, para ajudar 9 países, incluindo o Brasil, a aprimorar o monitoramento e a redução das emissões de metano nos setores de energia, resíduos e agricultura. O apoio inclui assistência técnica, acesso a dados, suporte político. E aqui a gente vê uma sinergia perfeita com a tecnologia do Methane-7 que a gente mencionou antes. Verdade? Uma coisa conecta com a outra. Totalmente. O satélite entrega os dados, o que está sendo emitido e onde, e a iniciativa do Bloomberg oferece o suporte para agir sobre esses dados. O como fazer para reduzir. Cria um ciclo virtuoso. Monitoramento leva a ação, que leva a mais monitoramento para verificar o resultado. Fantástico. É um exemplo claro que a análise destaca de filantropia climática e estratégica. Pega um problema muitas vezes difuso, invisível, como as emissões de metano, e o transforma em algo mensurável, gerenciável e, importante, financiável. Uma combinação muito poderosa mesmo. E para fechar nossa rodada aqui pelos conteúdos, a newsletter também deu uma olhada no papel dos hubs de inovação verde. As Green Techs. Isso. Destacou o crescimento desses centros em São Paulo, focados em Green Techs, as startups de tecnologia verde, e em soluções para tornar as cidades mais sustentáveis. São espaços que conectam empreendedores, grandes empresas, universidades e investidores. Tudo para acelerar negócios em áreas como mobilidade limpa, energia renovável, gestão de resíduos, construção sustentável. Olha, esses hubs são fundamentais. A análise os descreve como a infraestrutura essencial da nascente economia verde. Eles funcionam como fábricas de novas soluções e, talvez mais importante ainda, de novos modelos de negócio adaptados à sustentabilidade. Eles ajudam a tirar a ideia do papel, né? Exato. Ajudam a diminuir o risco para tecnologias que estão no estágio inicial, oferecendo mentoria, espaço físico, conexões e, crucialmente, acesso a capital e ao mercado. O fortalecimento desses ecossistemas de inovação é visto como um indicador-chave da capacidade de uma região ou de um país de gerar crescimento econômico e competitividade a partir da agenda da descarbonização. Muito bom. Então, tentando amarrar tudo o que a gente viu nesta edição 26 da descarbonização competitiva. Parece que temos um cenário de muita ação, né? Mas também de muita tensão. Sim, muitos vetores ao mesmo tempo. O agro inova em fertilizantes, em pecuária, mas sempre com aquela sombra do risco socioambiental pairando. A bioenergia mostra um potencial enorme, com o etanol 2G, até lixo virando energia, mas ainda esbarra em barreiras econômicas, na resistência do consumidor. A eletrificação dos transportes avança, principalmente nos ônibus, mas o custo, a infraestrutura, são desafios gigantescos ainda. Exatamente. E aí, no cenário global, a gente vê essa queda de braço entre a pressão regulatória, como o da UE, e a resiliência da economia fóssil, que ainda consegue atrair investimentos massivos. É verdade. Ao mesmo tempo, ferramentas como o Methane-7 e financiamentos como o de Bloomberg trazem novas armas para a luta contra as emissões, especialmente as de metano, que são tão críticas no curto prazo. E os hubs de inovação surgem como esses motores para criar as soluções do futuro. A análise desta semana deixa muito claro como a descarbonização é um quebra-cabeça complexo, né? Jogado em vários tabuleiros ao mesmo tempo, tecnológico, econômico, comportamental, político, geopolítico. Sim, é multidimensional. Fica evidente a necessidade de alinhar os avanços técnicos, as enzimas, os satélites, com a infraestrutura, os carregadores para os ônibus, as hidrovias, com políticas de incentivo, a validação na UE, o financiamento filantrópico. E talvez o mais difícil, as mudanças culturais e de comportamento, como a adoção real do etanol pelas pessoas, e também novos modelos de negócio, como esse das usinas processando lixo. Perfeito. Não tem uma bala de prata, né? De jeito nenhum. É a combinação desses fatores todos que vai determinar o ritmo e o sucesso da transição. Cada notícia que a gente analisou hoje é uma pecinha desse quebra-cabeça enorme. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final para quem está nos acompanhando. Diante dessa complexidade toda, sabe? Dessa tensão entre o potencial tecnológico que a gente vê e as barreiras econômicas ou comportamentais que ainda são tão fortes.
Qual seria o principal gatilho, na sua opinião, para destravar de vez a adoção em massa de práticas de baixo carbono aqui no Brasil nos próximos 5 anos? Boa pergunta. Seria o impacto no bolso do consumidor ou da empresa? Seriam leis e regulações mais apertadas? Uma inovação disruptiva que ninguém está esperando? Ou a gente vai precisar de uma mudança cultural mais profunda na forma como a gente encara nosso consumo, nossa produção? Fica aí a provocação. Uma ótima provocação para a gente pensar. Com essa reflexão, então, a gente encerra a nossa análise da edição 26 da newsletter Descarbonização Competitiva. Muito obrigado pela companhia. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil para organizar as ideias e, quem sabe, instigar novas perguntas. Com certeza. A gente volta na próxima semana com a análise da próxima edição da newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá! Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.